E aí, pessoal, sejam bem-vindos, né? Vamos agora dar uma revisada no conteúdo da inicial, né, desse terceiro ano. Devem ter surgido, né, muitas dúvidas. Espero que a gente consiga acabar com elas e também que tu consiga evoluir, porque esse início de matéria ele é bem pesadinho mesmo. Então, nós estamos vendo eletricidade, estamos começando o conteúdo de eletricidade no nosso livro, né? O primeiro capítulo trata já justamente da lei de Coulomb, que é uma das leis que no início geram bastante dúvidas e problemas, vamos dizer assim, muito mais por conta da matemática envolvida, né, do que propriamente dito da física. Bom, então para começar aqui, né, nós precisamos entender um pouco mais sobre eletricidade, né? Eu coloquei aqui a questão que é eletricidade, mas sabemos que não vai ser resolvida essa questão durante essa aula, ela vai ser resolvida ao longo do ano, não é verdade? O que temos que saber é que os corpos se eletrizam porque, né, nós possuímos na essência da matéria, todos os objetos do nosso dia a dia, todos os corpos, todos os seres vivos possuem, né, átomos. Nós somos constituídos de átomos. E dentro do átomo nós temos partículas que são eletrizadas, como o próton, que é eletrizado positivamente, e o elétron, que é eletrizado negativamente. Tá? Então, quando nós temos o mesmo número de prótons e elétrons, nós estamos neutros, nós não vamos ter propriedades elétricas. Porém, quando há uma quebra, né, nessa harmonia, por exemplo, quando eu perco elétrons ou quando eu recebo elétrons, eu vou eletrizar o corpo, né? E aí a gente passa a observar alguns fenômenos elétricos, né, que acontecem no nosso dia a dia, como tu vai tocar numa pessoa e levar um choque, ou numa maçaneta, ou no carro também, tá? Então, os corpos se eletrizam quando quebra essa harmonia, né? Eu vou ter mais prótons ou mais elétrons em um corpo. Então, como eu anotei aqui nesse slide, né, um corpo positivamente carregado possui mais prótons que elétrons. Então, esse corpo perdeu elétrons e ele ficou, então, com excesso de prótons, ele ficou eletrizado positivamente. Já um corpo fica eletrizado negativamente quando possui mais elétrons que prótons. Então, esse corpo recebe elétrons, né? E aí, ficando com mais elétrons, ele fica eletrizado negativamente. Sempre são os elétrons que passam, né, de um átomo para outro, nunca os prótons. Note que os prótons estão no núcleo do átomo, né? Então, se eu mexer com os prótons, eu estou mexendo com o átomo inteiro, estou arrancando um pedaço do corpo, e não é o que a gente quer na eletrização. Tá? Um corpo neutro possui o mesmo número de prótons e elétrons, ok? Também podemos falar aqui, por causa dos exercícios que surgem no nosso livro, que quando um corpo se eletriza, que seria esse processo, né, de perder ou de ganhar elétrons, o número total de carga se conserva. Tá? Então, se eu tenho dois corpos em que eu vou fazer o processo de eletrização, se eu somar a carga que eles possuem antes da eletrização, tem que ser exatamente igual ao valor que eu vou ter após a eletrização. Isso é o princípio da conservação da carga elétrica, tá? Também podemos dizer aqui que a carga é quantizada, tá? Tu vai calcular a carga elétrica de um corpo por esta fórmula aqui. Carga é igual, a carga elétrica do corpo é igual ao número de prótons ou elétrons que esse corpo tem em excesso vezes a carga elementar. O que seria a carga elementar? Ali o símbolo E minúsculo. Carga elementar é a menor carga possível, que seria a carga que um elétron possui ou que um próton possui, é a mesma, tá? Só que a do elétron é negativa e a do próton é positiva. Ela vale, vocês vão ver, né, vão ter a oportunidade de ver nos exercícios, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. É um número que é dado, então não precisa se preocupar em decorar. Tá? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs é a menor carga possível que um corpo pode ter. Abaixo disso, somente o zero, que seria quando o N, aqui da fórmula, é zero, ou seja, eu não tenho excesso de prótons ou elétrons. Eu tenho o mesmo número de prótons e elétrons, então a carga do corpo é igual a zero. Então é importante ressaltar que um corpo com carga igual a zero não significa que ele não possua partículas
carregadas em seu corpo? Ele tem o mesmo número, tá? De cargas positivas, prótons, e de cargas negativas, elétrons. Certo? Ok? Então esta é a primeira fórmula que tu precisa saber para resolver exercícios, que foi treinada em aula, né? Vocês já deram uma olhada nisso. Importante lembrar que partículas de sinais diferentes se atraem e partículas de mesmo sinal se repelem. Então, sempre que tu aproximar um corpo positivo de um corpo negativo, tu vai ver uma força de atração, e um corpo positivo com outro positivo, ou negativo com outro negativo, vai ter uma força de repulsão. E é justamente isso que a gente quer estudar nesse capítulo, que é o cálculo da força elétrica, né, mais conhecido como lei de Coulomb. Sempre se faz aqui nesse momento uma analogia com a gravitação universal, porque Coulomb, quando fez a fórmula dele, ele se baseou, né? Ele se baseou na gravitação universal. Ele procurou, né, estudar o que já havia sido feito sobre corpos que conseguem interagir à distância, porque as partículas eletrizadas elas não se tocam, né? Elas conseguem aplicar a força à distância, assim como, por exemplo, o Sol e a Terra e a Lua, uma galáxia com outra, enfim, né? E o Newton já tinha feito o estudo disso aí, né, da gravitação, e já tinha feito uma fórmula, tá, que está representada aqui. Coulomb acreditava que a fórmula da eletricidade, de interação entre cargas elétricas, seria muito semelhante a essa. A diferença é que na gravitação universal a gente trata com interação de massas, né, uma interação fundamentalmente atrativa, somente atrativa, não pode haver repulsão de massas, né, matéria atrai matéria. E pela fórmula aqui a gente pode ver que ela depende de uma constante, essa constante aí não interessa agora no momento, mas ela também depende do produto das massas, ou seja, quanto maior for as massas envolvidas, maior vai ser a força gravitacional. Coulomb acreditava que isso aconteceria na eletricidade também, quanto maior as cargas, maior seria a força elétrica, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso também ele acreditava que aconteceria, ou seja, aumentando a distância diminuiria a força e diminuindo a distância aumentaria a força, ou seja, inversamente proporcional, só que com esse quadradinho aqui para complicar um pouquinho, não é verdade? Os exercícios. Bom, ele, para comprovar que ele estava correto, ele criou um experimento conhecido como balança de torção, que não vem ao caso como é que ele funcionava, mas só para que vocês saibam, ele eletrizava esferas, aproximava essas esferas umas das outras, e aí de acordo com a torção que ele ia medindo aqui, ele pendurava um bastão, né, num fio, e colocava duas esferas de mesma massa nas duas extremidades para que o sistema ficasse em equilíbrio. E aproximava corpos eletrizados, eletrizava também essas esferas dentro da balança de torção, e ele começou a fazer experimentos e comprovou que a força elétrica era, assim como a força gravitacional, né, diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Notem que aqui nós temos agora interação de cargas elétricas e não de massas, como era na gravitação. E aqui a gente pode ter forças de atração e de repulsão, o que não acontecia na gravitação universal, certo? Então ele chegou nesta fórmula aqui, esta é a lei de Coulomb. Não esquecendo que força é vetor, tá? Então sempre que a gente trabalha com grandezas vetoriais, a gente trabalha com módulo, a gente não leva sinal das cargas elétricas. Então a força elétrica é igual a uma constante, que é chamada de constante eletrostática, tá? Ela está ali para representar o meio onde as cargas estão inseridas. Para nós, o meio sempre vai ser o vácuo, então esse K também não precisa se preocupar, ele é dado na maioria dos exercícios, vale 9 vezes 10 na 9, tá? A força elétrica é diretamente proporcional, então, ao produto das cargas, significa, aumentando as cargas, aumenta a força elétrica de interação entre elas, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância, coisa que a gente, né, trabalhou bastante em aula. Acredito que vocês tenham pego. Isso significa assim, ó, ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tudo que acontecer
Com a distância vai acontecer ao contrário ao quadrado com a força, porque a distância está elevada ao quadrado. Então, por exemplo, se eu aumento a distância 2 vezes, né, eu dobro a distância, a minha força vai ter que diminuir, vai ter que fazer o contrário, só que é o quadrado. Então, eu dobro a distância, a força cai 4 vezes. Eu triplico a distância, a força cai 9 vezes. Eu quadruplico a distância, a força cai 16 vezes e assim sucessivamente. A mesma coisa ao contrário, eu diminuo a metade a distância, a força aumenta 4 vezes, eu diminuo a terça parte, a força aumenta 9 vezes e assim vai. Como a força é uma grandeza vetorial, ou seja, tu vai ter que trabalhar com vetores, tem que saber desenhar essa força, né? A direção, então, que tu vai desenhar a tua flechinha, o teu vetor, é a reta que une os dois centros de massa. Normalmente, né, as cargas vão ser pontiformes, então é só ligar os pontos, e o sentido vai ser ou de atração ou de repulsão, dependendo dos sinais das cargas. Se tiverem o mesmo sinal, é repulsão, se tiverem sinais diferentes, a atração. Aqui Q1 e Q2, né, elas possuem então o mesmo sinal, estão se repelindo, notem, a força foi feita na direção aqui da reta que une os dois centros de massa, e o sentido de repulsão, porque possuem o mesmo sinal, se possuíssem sinais diferentes seria de atração, ok? Possui um gráfico também, né, a força elétrica, que é este aí, mostrando, né, uma hipérbole cúbica, que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando nós temos uma distância d, a força é F, reduzindo a metade essa distância, a força aumenta 4 vezes, dobrando a distância, a força diminui 4 vezes. Tá? Então, mais ou menos é só identificar o gráfico, ver como é que ele se comporta, né? E retirar dados e colocar na fórmula, né? Aquela que a gente já viu da força elétrica. Não esqueçam de sempre usar as unidades no SI, né? O exercício, como as partículas são muito pequenas, costuma dar a distância em centímetros, milímetros, micrometros, enfim. Precisa ajeitar essas unidades e colocar sempre em metros. A distância sempre tem que estar em metros, tem que estar no SI. E a carga elétrica é em coulombs. Ele pode dar em microcoulombs, ele pode dar em nanocoulombs a carga elétrica, mas tu precisa passar ela para coulomb. Ou seja, basicamente, conhecer os prefixos, né, que foi lembrado em aula, e sempre que vocês tiverem dúvida, por favor, é só entrar em contato. Vimos que quando um corpo está sob ação de mais de uma força elétrica, ou seja, tem mais de um corpo perto dele, por exemplo, aqui a carga 1 ela possui 2 cargas próximas a ela, a carga 2 e a carga 3. A mesma coisa acontece com a carga 2 e a mesma coisa acontece com a carga 3. Então, cada partícula próxima a ela atua sobre ela uma força. E aí, se eu tenho mais de uma força atuando sobre um corpo, eu preciso calcular a resultante dessas forças, a soma dessas forças. Como que eu resolvo isso aí? É por adição vetorial. Vocês têm que saber somar vetores, tá? Então, uma boa hora para dar uma lembradinha como isso faz. A gente já relembrou isso em aula. É bom isso estar sempre fresquinho na cabeça de vocês, porque vocês vão trabalhar muito com isso, tá? Temos os casos especiais, temos o caso geral, enfim, dá uma olhadinha nesse material aí, que é importante. Aqui só para lembrar, ó, como é que foi feito o desenho. A força de interação entre 1 e 2, ó, os dois são positivos. A força ficou na horizontal, porque a linha que liga essas cargas estava na horizontal, e o sentido de repulsão, porque as duas eram positivas. Entre 1 e 3, ó, a reta ficou nessa direção, e o sentido de atração, porque elas têm sinais diferentes. Mesma coisa entre as partículas 2 e 3. É importante também saber fazer o desenho do vetor resultante, que isso pode te salvar em muitos exercícios. Alguns exercícios não pedem para calcular o vetor resultante, pede apenas que tu saiba desenhar o vetor resultante. E aí tu usa ou a regra do polígono ou a regra do paralelogramo de adição de vetores. Ok, gente? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só entrar em contato aí. Um grande abraço.